Boa tarde a todos, podem sentar. Eu quero saudar a cada um em nome de Jesus Cristo. Quero saudar os corajosos destes dias, Amém. Porque é preciso coragem para estar aqui. Amém. Essa é a mensagem da hora. O profeta diz que é preciso coragem e, portanto, nós queremos que é preciso coragem. Amém. Mas queremos também que é o melhor lugar do mundo onde nós poderíamos estar nesta hora. É aos pés de Cristo, louvando o Senhor. E por isso eu saúdo a cada um ainda com mais alegria. Eu queria apresentar-vos, em primeiro lugar, os nossos visitantes. Sentimos-nos honrados com a sua presença. Eu queria pedir que a irmã Sandra e a irmã Ana Lídia ficassem de pé. Deus abençoe. São irmãs que viajaram desde o Brasil e nos visitaram. Eu tive o privilégio de os conhecer. Muito obrigado, podem sentar. Eu tive o privilégio de os conhecer no final de 2013 para 2014, quando estive em Toledo e passámos uma vigília juntos. Conheci também o chefe da família, o irmão Abraão, que pronto, não pôde vir, mas eu queria saudar daqui e queria que levassem também as nossas saudações para esse grupo de Porto Alegre, mas também para a noiva no Brasil. Amém? É povo que ficou no meu coração e eu tenho sentido a alegria de ouvir dizer que fiquei também no coração deles. E eu não fiz nada para isso, fui apenas eu mesmo. Mas Deus me deu graça aos olhos daqueles irmãos e irmãs. E nós continuamos desde essa altura em contacto e sempre que possível nós assistimos aos serviços dos irmãos lá de Curitiba e agora que as irmãs decidiram conhecer Portugal e o Porto, deram-nos o privilégio de estar connosco e nós estamos muito agradecidos por isso. Eu queria também apresentar o irmão Edson Afonso. É um irmão que está a estudar em Portugal, é um irmão natural de Angola. E o irmão Edson tem uma história. Ontem nós viajámos um pouquinho, conversámos também, e o irmão Edson passou quase todo o tempo assinalando o que em tão pouco tempo, porque ele conhece a mensagem há pouco tempo. E ele aceitou a mensagem há pouco tempo. Agora, ele nasceu na denominação, ele nasceu na Igreja Maná, a família continua toda lá, e Deus lhe deu graça, ele considera isso, e nós também, Deus lhe deu graça de sair fora dessa denominação e conhecer a mensagem. E isso tem uma história, mas mais do que essa história, ele passou muito do tempo em que estivemos juntos ontem, contando como Deus tem transformado a vida dele em tão pouco tempo. E a um ponto que chegou a uma altura que eu disse: olha, irmão, por favor, para um pouco e guarda esse testemunho para amanhã, que eu queria gravar. Eu queria que o irmão falasse esse testemunho à igreja, porque o testemunho de um crente ajuda a fé dos outros crentes. E portanto, realmente, ainda ontem Deus deu uma grande experiência ao irmão Edson. O irmão Edson nunca tinha visto neve. E nós fomos à Serra da Estrela, 2.000 metros de altitude, e o irmão Edson viu neve e quis pegar nela, tocar nela, e depois teve que passar muito tempo a tentar reaquecer os dedos, e foi uma experiência que ele diz que tão cedo não vai esquecer. Mas eu queria chamar o irmão Edson, e queria pedir ao irmão Edson que ele saudasse a igreja, e nos contasse um pouco de como conheceu a mensagem e o que é que Deus tem feito na vida dele depois disso. Irmão Edson, por favor. Nós queríamos gravar também, isso depois nós pedimos já a sua permissão para colocar no nosso site. Okay, então, irmão Edson, este é o irmão Edson Afonso, esta é a congregação que está perante si e que agora gostava de ouvir o seu testemunho acerca de como o irmão recebeu a mensagem
e aceitou a mensagem. E o que é que isso tem produzido desde essa altura até agora na sua vida e que vai passar agora pelo batismo em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Fica à vontade, irmão. Ok. Boa tarde, irmãos. Com a paz e graça do nosso Senhor. Então, como o pastor disse, eu já desde pequeno, desde que eu me lembro como um ser, como um menininho, que eu e os meus pais começamos a frequentar a Igreja Maná, lá em Angola. Isso já há muito tempo, 94, 90 e tal. Tenho agora 26 anos, daqui a nada para fazer 27 em abril. E pronto, e já desde pequeno, 94, que eu me lembro, 95, que nós começámos a frequentar a igreja. Né? E graças a Deus, que digo, Deus sempre nos dá essa graça, porque se eu não tivesse crescido já a conhecer a palavra, eu não sei essa hora onde é que eu estaria. Né? E talvez o evangelho chegasse aos meus ouvidos e eu, é mais uma mentira, é mais uma burla. Mas de coração grato mesmo ao Senhor, primeiramente, por tudo que Ele faz. Pequenas coisas que se nós contássemos às pessoas, eles vão dizer, não, isso é coincidência. Mas uma pessoa chega até aqui, olha para trás, não é nada coincidência. Começando de onde nós nascemos, as pessoas que o Senhor vai metendo ao nosso caminho, que de uma forma ou de outra vão nos moldando à sua vontade para chegarmos até aqui. Então, eu cresci num meio evangélico, desde pequeno, ouvir a palavra e tal, aprender. E sempre fui fiel àquela luz que eu tive. Fui fiel, recebi o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E continuei fiel e também até já servia e já falava sobre a palavra, ministrava, e até inclusive doutrinas que hoje eu vejo pela palavra, não é isto, não é essa realidade, eu já preguei, já tentei explicar, até que eu estava a dizer ontem com o pastor, me sinto até um quanto envergonhado mesmo, porque já tentei explicar a outras pessoas que não, olha, porque é que Deus é 3 em 1, e não é nada disso que nós vemos. Eu só tenho que dar mesmo graças a Deus primeiramente, porque que eu estava a falar com o pastor, são pequenas coisas, verdades aqui escondidas, que saltam aos olhos. Amém. E nós estamos constantemente com a Bíblia e tal, e depois quando Deus nos abre os olhos, nós vemos, mas está tudo aqui. Eu já passei por essa passagem, ou por esse versículo 3, 4 vezes, 5 ou mais, e nunca vi. Eu não sei o que é que Deus vê em mim, não sei o que é que Deus vê em nós, mas lhe aprove que assim fosse. E nós temos que dar graças a Deus e pedir a Ele que, já que Ele nos trouxe até aqui, que nos mantenha fiel a essa palavra. Amém. Que nos ajude a atravessar o rio para a eternidade. Amém. Que não nos deixe nos perdermos aqui com essa luz que Ele já nos deu. Amém. Então, como o pastor estava a dizer, eu cresci, recebi o batismo e fui aprendendo naquela doutrina, a Trindade, o dom de língua, que é todo mundo, vamos orar em língua, todo mundo orar em língua, que hoje vejo pela palavra que não é assim, né? E pronto, fui me tornando adulto, sempre nesta luz, até que Deus me deu a graça de ter uma bolsa de estudo. Então isso, digo, foi mesmo uma grande provisão do Senhor, porque me obrigou pela primeira vez a sair do seio dos meus pais e vir aqui para Portugal viver sozinho. Isso em outubro de 2008. Cheguei cá e, graças a Deus, Deus também deu a graça de ter um senhor, Alberto, já um chefe de família e tal, que também é cristão, e ele também está cá, também a estudar para a sua formação. E foi através dele que, falando pela palavra, arrebatamento, fomos conversando,
questões sobre o arrebatamento, se existia, se não. Eu, por acaso não, graças a Deus, já acreditava no arrebatamento, segundo, creio que é a primeira Tessalonicenses, né, pastor 4, que diz lá que nós os que estamos vivos não precederemos os que dormem, ok? E pronto, ao partilhar com ele, espera lá, é mesmo isso, e pronto. E ele também ali foi um ponto de partida, abriu-se e Deus foi dando graça, pesquisa daqui, até que foi ele primeiramente quem encontrou a mensagem. E ele depois, dias depois, olha, encontrei um estudo, a semente da serpente. E enviou para mim, disse, envia lá, envia. Isso já por aí, no início de 2009. Só para ver, irmãos, como é que Deus trabalha. Ele me enviou aquilo, deixei no computador, tá bem, vou lendo. Quando achar que, pronto, eu vou ler. E ele, olha, leste aquilo, tal. Sim, li e tal. E pronto, fui mantendo fiel, tal, isso. E até que Deus vai tirando todos os obstáculos, hein? Vai nos deixando sozinhos. Tudo aquilo que nos propusemos fazer dá errado, voltamos. O que nós tentamos, metemos no nosso coração, tentamos, dá errado. E foi mesmo necessário que Ele me mantivesse sozinho, só mesmo, de formas que vai tirando toda a confiança em nós mesmos. Porque como homens, aquilo que eu estava a dizer ao pastor ontem, somos muito cheios de nós mesmos e pensamos que não, podemos tudo. No fundo, cada um de nós se sente assim, eu sou o melhor de todos, eu sou... Mas graças a Deus mesmo que Ele vai nos dando a humildade de verdadeiro coração. Amém. De entender que sem essa palavra nós não somos nada. Amém. E o ponto de partida que Deus usou foi a questão mesmo do batismo. Aquilo me tocou um dia a ler Atos e tal. Espera aí. Mas batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas lá em Mateus diz do Pai e tal. Iam falar outra vez com o irmão Alberto. Foi falar, não, o profeta que já explicou isso e tal. Não existe isso de trindade e tal. Fomos falando, ele foi mostrando os versículos. E pouco a pouco, eu fui recebendo a palavra. Amém. Fui recebendo a palavra. E quando vi lá em Mateus 1,18 que a Maria achou-se concebida do Espírito Santo, é a palavra. Eu só tenho a dizer, irmãos, que a nossa fé está fundamentada nisto. Recebemos o profeta porque ele veio desvelar o que aqui estava oculto para nós. Amém. É verdade. Porque, como homens, é o que o profeta também diz na sua mensagem, a perseverança, nós falhamos, somos finitos e dizemos hoje algo, amanhã trocamos, mas a nossa âncora está aqui. Amém. Que não nos deixamos mover pelo que sentimos, pelo que vemos, mas pelo que o Senhor diz. Amém. Porque quando tudo o resto falhar, só a palavra dele é que vai poder nos sustentar. Amém. Glória a Deus. Amém. E é por isso que eu fui ouvindo mais e mais o profeta. Quanto mais eu ouço o profeta, mas eu digo, não tem como. Porque a humildade que ele transmite, a forma como ora, nunca senti. Nunca senti algo igual. Amém. Nunca mesmo. E eu propus mesmo no meu coração, Senhor, me dê uma oportunidade de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque só Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Aquele que a Bíblia diz que a plenitude nele habita corporalmente. Amém. E é esse Senhor no que nós cremos, aquele que veio por amor, morreu por nós. Nada em nós é bom e eu continuo a dizer, não sei o que é que Deus vê em nós, Amém. Amém. mas assim lhe aprove. E foi assim que eu, a partir de um canal no YouTube do pastor César Augusto do Brasil, fui ouvindo o pastor, escrevi para lá, pedi
perguntar se eles tinham igreja aqui em Portugal para ser batizados. Eles disseram que não. Mas Deus ouve as nossas orações. Amém. Ouve mesmo. E Ele ouviu o clamor do meu coração. Não que sejamos salvos pelo batismo, mas queremos sentir a honra de saber, Senhor, Tu deste a Tua palavra e nós nessa palavra pegamos e fomos fiéis. Amém. No pouco que Tu tens nos posto, nós, apesar dos nossos pecados, são muitos. As nossas falhas são muitas. Mas a Tua palavra é a coisa mais preciosa que temos. Amém. Irmão Edson, quando é que o irmão, há quanto tempo é que o irmão sentiu no seu coração que precisava, que tinha recebido essa mensagem? Que essa mensagem era a verdade, que esse era o profeta enviado por Deus. Isso aconteceu mais ou menos há quanto tempo? Já há aproximadamente 2 anos. 2 anos. Desde 2003. Porque 13, sim. Só para ver, irmãos, desde 2009 que eu tive conhecimento do profeta e tal. E foi necessário praticamente quase 4 anos. Para aceitar mesmo. Amém. Que não, este é o profeta da hora. Amém, amém. Porque é o que eu disse, graças a Deus hoje eu vejo isto. Amém, glória que a Deus. Eu quando ouvi e li a pregação do profeta, a era de Laodiceia, quando o profeta para-se naquele versículo que o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, Ele diz, olha, muitos pregadores usam isso para chamar o arrependimento, o ímpio, o pecador. Isso também tem a sua verdade. Mas o que o Senhor está aqui a dizer é que Ele está fora das denominações. Está fora. Volta lá na primeira era, em Éfeso, tu verás que Ele andava no meio de 7 castiçais de ouro. Amém. Eu meti um pause na fita e voltei para lá e com os meus olhos, a Bíblia que eu testifico, que eu tenho como o maior tesouro, me diz isso, que Ele é aquele que andava no meio de 7 castiçais de ouro. Amém. Eu derramei o meu coração, quebrantei-me e eu disse, pá, Senhor, esta é a Tua palavra. Amém. E nesta palavra eu procurarei ser fiel hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. E assim nasceu o desejo de ser batizado mesmo em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus ouviu. E Deus ouviu. E estamos aqui. Estamos aqui, pastor. Deus abençoe, irmão. Amém, amém. Deus abençoe. Amém, obrigado. Glória a Deus. Né? Há sempre um testemunho. Jesus disse, se eles se calarem, as pedras vão clamar. Amém. Mas enquanto aqui estivermos, Deus sempre terá alguém que se ponha de pé por Ele. Amém? Amém. Por isso estamos aqui. Vamos ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu pedia que me colocassem o... já está, ok. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus e vamos ler no capítulo 3, versículo 9 ao 11, em nome de Jesus Cristo. O dador da vida e o autor da palavra, amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 9 ao 11. Tem também a escritura na parede, se quiserem acompanhar. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 9 ao 11, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos orar. Pai bondoso,
Estamos gratos, Senhor, por este tempo e por sermos testemunhas, Pai, destas ocorrências, destes acontecimentos que se desvelam perante os nossos olhos, Senhor. E a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Senhor, nós estamos gratos por poder participar e ajudar, Senhor, todo aquele que está, Senhor, a teus pés, clamando por uma novidade de vida. Tu tens essa vida nova para dar. E, Senhor, que a Tua Palavra possa nesta tarde ajudar-nos, não só àqueles que desejam essa transformação, mas a nós mesmos, Pai, que de dia a dia, de fé em fé, somos transformados, que a Tua Palavra possa também nesta tarde abençoar os nossos corações. Senhor, agradecemos por todos aqueles que nos visitam e todos aqueles que estão presentes. Pedimos que abençoes a cada um e também aqueles que através do audiovisual estarão conosco em oração, que a Tua Palavra possa tocar cada coração. E para isso e por isso pedimos que o Teu Espírito Santo tome agora o ministério da Palavra. E estes humildes lábios e esta humilde voz, Senhor, possam expressar não aquilo que o homem tem em si, mas aquilo que Tu, Senhor, tens para ministrar e manifestar em nosso meio. Senhor, abençoa e prepara também os nossos ouvidos e abre o nosso entendimento para aquilo que vamos ouvir. Para a Tua honra e glória, Senhor, sejamos abençoados, Senhor, o Teu nome seja glorificado, porque essa é a razão primeira da nossa presença aqui. Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, podem sentar. E eu tomaria para tema, mas Ele vos batizará. Amém? Porque realmente nós temos por natureza nos condoermos das pessoas e lutarmos e fazermos tudo, colocarmos os nossos sentimentos ao serviço de ajudar alguém, de fazer algo por alguém. E isso é bom. É um bom sentimento, é uma boa natureza, é uma boa qualidade, é um sentimento cristão, ajudar alguém, fazer tudo por alguém, mas há coisas, e eu não sei se lembram da oração que foi feita, há coisas que o homem não pode fazer, que o homem está limitado em fazer. Não é? Então, se requer a presença de algo que vá para além do homem, que vá para além do natural. E a isso nós chamamos a presença do sobrenatural. Não é? E esse sobrenatural é chamado pelo louvor, pela oração, há uma atração, porque a própria palavra de Deus significa objeto de adoração. Então, onde houver quem o adora, Ele estará presente. Essa foi uma promessa de Deus. Onde 2 ou 3 se reunirem, em meu nome eu estarei com eles, eu estarei no meio deles. E, portanto, quando há algo que mais ninguém pode fazer, então nós assistimos a milagres, a acontecimentos, a ocorrências que vão para além das capacidades do próprio homem. E isso está presente bem claramente no princípio do ministério de João Batista. Ele era chamado João Batista porque ele era o João que batizava. E ele começava desde logo a ser algo diferente dos outros, exatamente por isso. Primeiro ele tinha vindo do deserto, ele não vinha dos seminários, ele não vinha das denominações, ele não vinha dos grupos de homens organizados de colorinho branco, de punhos de renda, de vestes sacerdotais, mas ele vinha de comer mel silvestre e gafanhotos, ele vinha do deserto e ele vinha especialmente com um discurso incaracterístico. Um discurso que feria os ouvidos dos homens. E se há coisa que os homens não gostam, num primeiro impacto, é de se sentirem feridos nas suas capacidades, no seu entendimento. Todos nós achamos que aquilo que nós falamos é que é certo, a decisão que tomamos é a melhor, a escolha que fizemos é a mais acertada e
tem que ser uma pessoa muito especial para vir demover-nos ou mostrar-nos que afinal aquilo que nós pensávamos que era completamente certo não é bem assim, não é? Por isso Deus se fez carne e veio Ele mesmo para o meio dos homens, não é? Deus tomou um corpo chamado Jesus Cristo e veio Ele mesmo para o meio dos homens para lentamente ir mostrando que havia coisas que o homem não podia fazer, mudar a sua natureza, mas que Ele mesmo estava ali para fazer. E como cantaram aqui, Ele começou por dizer: o Espírito do Senhor me ungiu para vos ajudar, para curar os vossos enfermos e as vossas enfermidades, libertar os cativos, salvar os perdidos. Mas o que é que eles fizeram com isso? A natureza deles os conduziu a que eles, na altura da escolha, escolhessem Barrabás, um homicida, e condenassem e crucificassem o dador da vida. Mas essa apresentação feita por Deus foi feita de uma forma peculiar também, através de um homem peculiar, com uma natureza peculiar, que usava um discurso incaracterístico, dizendo que o machado estava posto à raiz da árvore e toda a árvore que não desse bom fruto era cortada, era lançada fora, chamando-lhes nomes que eles não gostavam de ouvir e dizendo no final que os batizava apenas para o arrependimento. Mas profetizando, anunciando, e essa é a natureza do profeta, né? A natureza do profeta é profetizar, e profetizar significa anunciar algo que estará para acontecer. E ele apareceu profetizando que eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ora, ele estava a dizer que ele estava a anunciar a chegada de alguém, a anunciar a chegada de algo, não é? A anunciar, a profetizar de uma ocorrência vindoura, futura. E ele disse: desse eu não sou digno nem de tirar as sandálias, ok? Ou de levar as suas sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esta foi, pois, a declaração do Elias da sua primeira vinda. Isto é algo que é aceito também, é escriturístico. Os discípulos puseram essa questão a Jesus. Não é mistério que o Elias venha primeiro. Jesus disse: o Elias já veio, não o receberam, fizeram-lhe o que quiseram, e a Bíblia diz: os discípulos entenderam que lhes falava de João Batista. Portanto, não estamos a falar nada de novo, não estamos a profetizar ao dizer que João Batista foi o Elias, não é? Que profetizou, anunciou a primeira vinda de Jesus Cristo. E ele vem dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas depois, ou seja, o que verdadeiramente deveis lutar por conseguir é que ele vos batize com o Espírito Santo e com fogo. Essa foi a razão principal daquela pregação, não é? Ele disse: realmente, eu sou isto e aquilo, eu faço assim, mas não olheis para mim, não espereis nada de mim, não ponhais em mim as vossas expectativas, mas naquele de quem eu vos estou a falar. Não é? E isto é um grande ensinamento para nós hoje, povo do ministério do Elias, da sua segunda vinda. Não olheis para o homem, não vos firmeis nas capacidades ou nas aptidões do homem, do próprio Elias ou de qualquer outro pregador, mas olhai para aquele de quem eles estão a falar. Olhai para olhai para a influência, colocai-vos debaixo dessa unção sobrenatural, dessa influência sobrenatural, daquele de quem eu vos estou a falar. Para aí deveis olhar. Portanto, era o que ele estava a dizer: devemos verdadeiramente lutar por conseguir é que ele vos batize com o Espírito Santo e com fogo. Isso foi aquilo mais essencial, não é? Que mais devia ter captado, atraído a atenção daqueles que o estavam a ouvir. Até porque ele voltava a falar de algo que era incaracterístico: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mensagem Os Ungidos do Tempo do Fim, o profeta de Deus diz: nós hoje permanecemos como assim diz o Senhor.
que o batismo nas águas nos últimos dias é para ser... É para ser no nome de Jesus Cristo. Repare, isto já é algo que nos toca hoje, não é? Estamos perante uma declaração do Elias da sua segunda vinda. Lembrem-se, Malaquias 4 chama a nossa atenção para aí, não é? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, isso não foi no tempo de João Batista. No tempo de João Batista, a terra não foi purificada pelo fogo, nem depois os justos pisaram a cinza dos ímpios. Portanto, ainda há um Elias a ministrar, porque esse grande e terrível dia do Senhor ainda não veio. Então, o profeta está a dizer que nesses últimos dias, não é? Nessa aproximação à segunda vinda de Jesus Cristo, onde a terra será destruída agora pelo fogo, onde os injustos serão cinza, a Bíblia diz, se foram cinza debaixo dos vossos pés, o profeta de Deus está a dizer, nesses últimos dias é para ser batizado no nome de Jesus Cristo. Mas reparem, outro homem se levanta e opera milagres e é um trinitariano. Não é? Repare, as duas vinhas caminhando lado a lado. Não é? Uma firmada na mensagem da hora, não é? Olhando a palavra, olhando a mensagem, cumprindo profecia, porque repare, quando nós nos subordinamos à profecia, nós mesmos estamos a cumprir profecia. Amém? Nós mesmos estamos a ser o cumprimento, a manifestação dessa profecia, certo? E portanto, mas entretanto ao lado, outro homem se levanta e opera milagres e fala em línguas e é um trinitariano, não é? E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que não crê no Senhor Jesus Cristo, em ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ou pode fazer isso, mas a par partilha uma outra doutrina da Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo. Temos denominações que tanto usam o nome do Senhor Jesus Cristo como o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, a confusão está instalada, não é? Agora, mostre-me a palavra Trindade na Bíblia. Mostre-me onde há 3 deuses. Mostre-me onde há tais coisas assim. Não está na palavra de Deus. Não há tal coisa como alguém alguma vez batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, usando esses títulos. Você diz, não, eu fui batizado. Não, mostre-me na Bíblia onde Deus alguma vez deixou que fosse exposto, escrito, alguém batizado em nome dos títulos. Não tem. Não é? Eu ajudo já, não tem. Não é? E o próprio profeta disse, eu desafio qualquer teólogo a vir e me mostrar onde está, porque não tem. Não há tal coisa. Não é? Todas essas coisas, está tudo bem, irmãs, está tudo bem, cortem o cabelo, está tudo bem, não têm de fazer isto, aquilo ou aquilo outro, isso não faz sentido, é um antiquado. Mas lembre-se, a Bíblia diz, e ele prometeu que nos últimos dias ele enviaria o espírito de Elias e chamaria o povo, vírgula, os filhos de Deus, vírgula. Amém? Preste bem atenção. Não é? Ele chamaria o povo, vírgula. Mas qual povo? Todo o povo? Não é todo o povo. O povo é o povo de Deus. Os filhos de Deus, de volta à fé original, como foi no princípio da palavra. Essa palavra foi confirmada no Filho do Homem nos últimos dias, tal como foi em Sodoma, ontem, hoje e eternamente. Ele prometeu fazer isso. É a promessa de Deus. É o assim, diz o Senhor. Amém? Ou seja,
Estamos então perante a declaração do Elias na sua primeira vinda e agora a declaração do Elias da sua segunda vinda. E a que conclusão nós chegamos? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, aquilo que foi profetizado acontecer, aquilo que sempre foi requerido por Deus, né, continua a ser requerido por Deus, porque só há uma coisa que Deus requer, é que a palavra dele se cumpra, e o cumprimento da palavra de Deus é manifestada nos filhos de Deus. Certo? É manifestada nos filhos de Deus. E portanto, como o profeta disse, nós somos a manifestação da evidência de que Cristo vive. Não é? Porquê? Porque Ele vive hoje em nós, né? Ele se manifesta, Ele opera, Ele engrandece o seu nome através do seu corpo, que são os seus crentes, os seus filhos e filhas, digam graças a Deus. Isto porque, onde muitas boas pessoas ainda continuam a falhar em ver, é a razão porque a Bíblia mostra Jesus a falar em Mateus 28, 19, dizendo: portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de... Certo? Isso foi o que Jesus disse. Ide, fazei discípulos, não é? Encontrai irmãos, irmãs, crentes, quando os encontrardes, evangelizai-os e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele não disse mais nada, só disse isso. Mas o que é que aconteceu? E o que é que tem acontecido ao longo das 7 eras da igreja? Vêm homens que pegam nessa declaração e fazem dela uma igreja, uma doutrina, um seminário, uma instituição, uma religião. É por isso que as pessoas hoje, com toda a facilidade, especialmente os crentes, são confrontados com essa pergunta: mas qual é a sua religião? Porque repare, o homem, por natureza, foi concebido para adorar algo. Agora, uns adoram o automóvel, outros adoram o jogo, outros adoram o sexo, outros adoram ídolos, outros adoram o sol, outros adoram qualquer coisa, porque o homem foi concebido para adorar. Agora, onde há uma adoração errada, tem que haver uma perfeita adoração. Amém. E para que essa perfeita adoração seja revelada, é preciso que o Espírito perfeito o venha revelar. Por isso Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas enviar-vos-ei o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, que o mundo não conhece, porque não me conheceu, nem me recebeu. Agora, quando recebemos a palavra, o que é que nós recebemos? Esse Espírito da verdade. A revelação dessa verdade. Não há verdade fora de Deus. Porquê? Porque Ele é o dador da verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E portanto, onde hoje, eu enfatizo isto, porque o profeta enfatiza isto, onde hoje muito boas pessoas, são boas pessoas, nós olhamos, nós vemos, são boas pessoas, são pessoas de caráter, são pessoas que o ajudam, que ajudam com toda a facilidade, que se dão a si mesmas, mas na base de uma emoção, na base de uma comunicação carnal. Porque quando aprofundamos a questão do Espírito, as pessoas continuam a ser boas, mas elas estão equivocadas nos seus sentimentos, equivocadas nas suas doutrinas, não é? Muitas vezes o profeta vinha e perguntava: você é cristão? E o que é que as pessoas respondiam? Eu sou batista, eu sou católico, eu sou pentecostal. Isso não tem nada a ver. Eu só estou a perguntar se você conhece Jesus Cristo como Ele realmente é, e se o aceitou como seu único e suficiente Salvador. As pessoas são boas, elas estão espiritualmente mal orientadas. E o que é que acontece? A Bíblia diz que ninguém sabe das coisas que são do homem, senão pelo Espírito que está nele. Igualmente ninguém sabe das coisas que são de Deus,
senão pelo Espírito de Deus. Foi por isso que Deus enviou o Espírito Santo para ministrar no nosso meio, depois de Jesus Cristo ter sido glorificado. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes para começar a ministrar no meio do povo. E como é que o fez? Usando homens, usando corpos. Homens que, como o irmão, tinham vergonha daquilo que falaram antes. Eu disse, irmão, não tenha. Não tem que ter vergonha. Repare, Paulo foi a maior evidência, não é? Daquilo que ele era e daquilo que ele passou a ser quando ele teve uma experiência sobrenatural no caminho de Damasco. Qual foi? Ele se encontrou com a coluna de fogo. Com a mesma coluna de fogo que conduziu os filhos de Israel no deserto. Com a mesma coluna de fogo que vindicou o ministério do profeta em 1950, em 1964 e muitas outras vezes no meio dos serviços. E ele dizia, ele está aqui. Ele está aqui. Por isso os milagres aconteciam. As camas eram deixadas para trás. As canadianas eram deixadas para trás. Os cancros eram vencidos. Satanás era humilhado. Sempre que o Espírito de Deus está aqui, Satanás é humilhado. Sempre que você dá lugar ao Espírito certo, o Espírito errado sai. Agora, isso é bom, mas isso não pode não passar de uma experiência sobrenatural. Por isso, e de uma experiência só. Por isso a Bíblia diz que nós devemos buscar o selo de Deus, ou seja, o selo do Espírito Santo. Aquela condição espiritual onde, a partir da qual Satanás deixa de estar, ele sim, à porta a bater, mas ele não tem como entrar. Eles girem de redor, bramando como leão, buscando-o como tragar, mas ele não tem como entrar. Porquê? Porque ele não tem autoridade para quebrar esse selo de Deus, esse selo do Espírito Santo, que a Bíblia em Efésios 4:30 diz, estáis guardados, selados para o dia da redenção. Ou seja, para o dia onde a nossa confraternização, o nosso companheirismo será face a face com Cristo e Satanás não está lá. Certo? Ou seja, estamos livres da tentação, livres de ser tocados por doença, por enfermidade, o pecado está tirado. Amém? Porquê? Porque estamos no aprisco do Senhor, onde mais ninguém poderá entrar, senão os santificados por Ele. Amém? Digam graças a Deus. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se batizem no nome de... Mas veja, era profecia. Era profecia. Jesus estava a falar isso como profecia. Repare, era futuro. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E, portanto, aquilo ficou apenas assim, como Jesus disse, né? Quando começou o seu ministério, lá na sinagoga, ele pegou no livro de Isaías, e ele disse, o Espírito do Senhor me ungiu a fazer isto, aquilo e aquilo mais. Chegou ao meio do 2º versículo e ele parou. No ano aceitável do Senhor. Não é? Parou. Porquê? Porque a partir dali não era para aquele tempo, não era para ser cumprido ali e por isso não era para ser colocado em atividade no meio do povo. Era para continuar escondido até ao tempo em que seria cumprido. Ele dobrou o pergaminho, o entregou e disse o quê? Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos olhos. Alguém ouviu? Alguém viu? Não. Foi falado, a palavra ficou, mas ela pouco influenciou aqueles que a ouviram. Mas vejam, entretanto e até lá, a Bíblia nem sequer descreve batismos. Claro que poderiam dizer, não, mas a Bíblia diz que Jesus não batizava, mas os discípulos batizavam. Repare, Jesus não batizava, mas os discípulos batizavam. Não é? João batizava. Ou seja, até que a Escritura se cumprisse, os batismos continuaram a fazer-se como se faziam até aqui, mas eles não estão descritos. Não está lá escrito que João batizava, dizia isto, aquilo e aquilo mais, falava assim, assim, assim. Não estão escritos. Certo? Não estão mencionados como feitos... Repare, por isso é que não há sequer um batismo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está mencionado na Escritura. Agora repare, por que seria? A Bíblia não podia nem pode conter afirmações ou acontecimentos que possam, por qualquer razão, ser depois alterados, modificados ou desmentidos. Reparem, como estaríamos nós hoje, como cristãos, como crentes, não é? Como encararíamos, não é, o anticristo, se realmente até determinado ponto estivesse escrito e vieram os irmãos e veio aquele homem ou aquela mulher e foi batizado por este e por aquele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois em Atos 2,38 a Bíblia ia dizer, o Espírito Santo ia dizer, batizai-os desta forma. Quer dizer, a Bíblia estava-se a contradizer ali, de alguma forma. Era encontrada ali uma doutrina de antagonismo. É por isso que a Bíblia não tem lá nada contido que possa vir a ser objeto de em algum momento mais tarde vir a ser corrigido, ou alterado, ou desdito, ou acrescentado, ou retirado, porque o próprio Deus veio dizer que todo aquele que acrescentar ou retirar uma porção do que está escrito, a sua parte será tirada do livro da vida. Amém? Portanto, a Bíblia não podia nem pode conter afirmações ou acontecimentos que possam, por qualquer razão, ser depois alterados, modificados ou desmentidos por qualquer outra revelação, declaração ou ocorrência. Isso iria mostrar que antes algo estava errado. E se estava errado, não poderia ter vindo de Deus. Porque Deus não erra, ou Ele não seria Deus, e portanto não podia nem pode estar nas Escrituras. Não é? Porque se é a palavra de Deus, e Deus é infalível, e Ele diz em Malaquias, eu sou o Deus de Jacó e eu não mudo, então nada do que aqui está contido pode ser objeto dessa mudança. Pode ser desvelado, pode ser revelado. Amém? O profeta vem e diz, isto é isto, e prova pela Escritura que realmente essa revelação, obrigado irmão, obrigado, essa revelação está correta, não é? Mas ele prova pelas Escrituras. Então era algo que estava escondido aos olhos do crente. E que esteve escondido em Mateus 28, 19, né? Desde que Jesus o falou, até que o Espírito Santo o revelou. Amém? Amém? Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo entra em vasos feitos como nós, não é? Mas vasos escolhidos. E o Espírito Santo vem então declarar o mistério, vem declarar qual é o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Agora repare, após essa declaração, comece a ler Atos
do Espírito Santo nos apóstolos, como a profeta gosta de lhe chamar, e veja que em confronto, não é, com o que aconteceu antes, quantos batismos não começam a ser aí mencionados? E todos quantos creram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos quantos creram foram batizados em nome de Jesus. E todos quantos creram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora já parece que é batismo. Amém. Sim, porque agora eles podem ser descritos porque eles estão a ser feitos da forma correta. No Espírito certo. Com revelação. Amém. Com revelação. Amém? Porque, repare, a questão, e nós vamos já ver isso, a questão aqui que se põe não é da natureza da água, da qualidade da água, do lugar onde o batismo é feito, mas da natureza do Espírito que está presente. Amém. Não é? Glória a Deus. Da natureza do Espírito que está presente. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome. Repare, o que é que estava em Mateus 28, 19? Batizai-os em nome. E agora o Espírito Santo no dia de Pentecostes vem e diz: batizai-os, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então nós podemos entender perfeitamente agora que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Recebido isso, então vamos em frente, já temos a ferramenta para trabalhar. Já temos o caminho certo para andar. Já temos calçados nos pés o calçado certo para percorrer o caminho certo. E esse batismo então será, como falou Elias na primeira vinda, para o perdão dos pecados, e recebereis o batismo do Espírito Santo. E foi. Está a ver a Escritura como ela está ligada perfeitamente, como não há nenhum antagonismo, como não há nenhum acerto ou reacerto, porque senão havia um desacerto. Não, havia apenas uma profecia e, no tempo de Deus, o cumprimento dessa profecia. Amém? É perante isso que estamos presentes. Ou seja, o mistério de Mateus 28, 19 está revelado. Então o batismo passa a estar descrito porque o mistério tinha sido desvelado, tinha sido revelado. Para podermos entender melhor o verdadeiro significado do quanto a revelação dos mistérios de Deus são importantes, e daí também o ministério de Elias, olhemos o que a Bíblia nos descreve em Atos 19. Sucedeu que enquanto Apolo, o profeta de Deus diz, esse Apolo era um pregador batista, ele chegou a essa terra, chegou a Corinto, e ele teve lá um grande reavivamento. Ele operou, ficou famoso o que Deus estava a fazer no meio daquele povo, a tal ponto que Paulo foi lá. E quando passou por lá, encontrou-se com esse povo do reavivamento. Encontrou-se com essas pessoas e falou com elas, questionou-as, né? Conversou com elas. Oh irmãos, oh glória a Deus, Deus tem feito tanto no vosso meio, oh glória a Deus, quantos foram batizados? Oh, e temos aqui uma igreja toda, são todos batizados. E ele disse: recebesteis o Espírito Santo desde que crestes? E eles disseram: como? Recebemos o quê? A gente julgava que era só ir à água, está resolvido, está feito, já temos a vida eterna. Mas calma, há aí um equívoco qualquer. Então foram molhados e receberam vida eterna? Não, a vida eterna, a eternidade não tem a ver com a água, se está molhado ou está seco. Calma, não é? Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo desde que crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Agora reparem o que Paulo fala assim. Reparem, Paulo era o mensageiro à primeira era da igreja, não é? E agora reparem como Paulo pega, como o Espírito Santo pega nesse assunto. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Não é? E eu agora ponho aqui a questão àqueles que nos ouvem também através do audiovisual.
Eu estou muito bem com o batismo que eu tenho. Eu fui batizado na Católica, eu fui batizado na Maná, eu fui batizado aqui, eu fui batizado ali. Era disso que Paulo estava a falar. Em que batismo fostes batizados? Em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Isso é exatamente o que as pessoas hoje continuam a dizer. Eu sou pentecostal, eu sou da Maná, eu sou da Batista, eu sou luterano, eu sou metodista, eu sou isto, eu sou aquilo mais. Eu estou muito bem assim, naquela religião que a minha mãezinha, que era uma santa, me passou. O irmão Brano diz, pronto, isso poderia ter sido muito bom para a sua mãe, mas hoje para si não lhe vai valer de nada. Para si não lhe vai valer de nada. Se é uma doutrina que não o levará à eternidade, o levará à perdição. O levará ao inferno. Por muitas esmolas que dê, por muito bom trabalho que tenha no meio dos sem-abrigo, por muita sopa quente e agasalho que distribua, vai para o inferno. Porque não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça de sermos obedientes a Deus. Ouvi há bastante tempo e que provocou algum alvoroço, e eu mantive-me calado, alguém dizer: o inferno está cheio de boas pessoas, de boas obras. Repare, qual é uma das principais colunas da doutrina católica? Com esmolas compra a salvação. No tempo de Lutero, não é? A grande luta de Lutero foi também contra quê? Contra as indulgências. E o que eram as indulgências? As pessoas compravam um lugar no céu para si ou para os seus amados, deixando na igreja o que tinham e o que não tinham. É a mesma doutrina. Porque é o mesmo Espírito que continua a enganar as pessoas, conduzindo-as para um lugar onde não há volta, mas onde também não há arrependimento. E não digo isto num sentido acusatório, ou persecutório, ou pejorativo. Não há arrependimento porque às pessoas não lhes é permitido arrependerem-se, porque se arrependessem, estavam a caminho do batismo do Espírito Santo. Passando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque isso foi o que o Espírito Santo disse no dia do Pentecostes. Arrependei-vos, sede cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. O que é isso, o perdão dos pecados? É exatamente a purificação do tempo em que andou cego numa vida de trevas. Amém. Onde andava guiado por um espírito errado. As pessoas são boas, elas fazem o que elas fazem porque elas estão apenas sendo guiadas por um espírito errado que os leva para onde eles vão. Repare, não é a natureza humana que se alimenta da droga, ou do álcool, ou de medicamentos ansiolíticos. Não é a natureza humana, porque isso faz mal ao corpo, à mente, ao coração. Não. Então o que é? Há um espírito lá, comendo e bebendo daquilo, se alimentando daquilo. E isso é que falta dizer às pessoas, convencê-las de que elas estão, apesar de ser boas pessoas, disponíveis, não é? Amigas do seu vizinho, do seu familiar, condescendentes para com aqueles que erram para com elas, mas elas mesmas estão a precisar de ser libertas, porque elas são morada de um espírito errado que as mantém ligadas a uma qualquer doutrinazinha ou religiosidade, mas que as afasta do Espírito de Deus. E por isso elas não conseguem fazer a vontade de Deus. Porquê? Porque não podemos servir a dois senhores. Jesus disse, ou servis a um, ou servis a outro. Certo? Ou servis a um, ou servis a outro. Em que batismo sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Agora, repare, Paulo diz, mas espera aí, não era João que estava errado. Não era a mensagem que estava errada de João. Não foi Deus que mudou de ideias. Não é Deus que não gosta de vós. Vocês é que não ouviram o mensageiro daquele dia. Vamos ver se ouvem agora.
Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. Amém. Porque qualquer que seja o pregador que não conduza a sua fé a Jesus Cristo, fuja dele. Porque ele é o anticristo. Ele é o anticristo. Certo? Ele não é um homem de Deus. Por muito eloquente que ele seja, por muitos títulos que ele esteja, por muitas licenciaturas e cursos que ele tenha, por muito convincente que ele seja a pregar, se não o conduz aqui, fuja desse lugar, porque está a ser conduzido ao inferno. Amém? Todo homem de Deus conduzirá o povo através da palavra aos pés de Jesus Cristo. Amém. E os que ouviram, aí está mais uma fila de pessoas para batizar. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Certo? Mas espera aí. A Bíblia tem que estar errada aqui, não acha? A Bíblia tem que estar errada aqui. Porque em Mateus 28, 19 diz que deve ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, pastor, a Bíblia não está errada. Não. Então, se a Bíblia não está errada, então finalmente estamos perante a revelação do mistério de Mateus 28, 19. E o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, no qual devem todos ser batizados, é no nome do Senhor Jesus. Mas isso será assim tão importante, uma questão de nomes? Não, repare, imagine que lhe saiu o Euromilhões e foi no seu... Vamos trazer isso para o natural. E aí os corações se inflamam já. Você registrou o Euromilhões, há aí uma pipa de massa para receber, você pôs o seu nome no boletim, mas não interessa o nome. A gente agora vai pegar no prémio e dá ao primeiro que aparecer e vier dizer: olha, é meu. Você diz: não, espera aí, tem que confirmar se o nome que lá está escrito é o dessa pessoa. Se não é, não pode dar. Porque é que não faz isso com as coisas de Deus, então? Verifica o nome. Porque se o nome não está certo, então o prémio não está certo. Porque às vezes as coisas se tornam mais fáceis quando as fazemos descer para o natural, não é? Que nos tocam no bolso, na carne, na casa, nos bens, nos haveres. Aí a nossa mente reage logo de uma maneira diferente. Não. Enquanto as coisas se mantêm pelo espiritual, às vezes não conseguimos ser tão espirituais quanto isso para as entender. Mas elas trazidas para o nosso dia-a-dia, para a nossa natureza carnal, começam logo a fervilhar dentro de nós de uma ou outra maneira. Não é? Então, se é uma questão do nome é importante para si, não é? E todo homem honrado põe essa questão. Espera aí, em meu nome não. Você não vai fazer dívidas em meu nome. Você não vai dizer que eu disse. Você não vai levantar falsos testemunhos em meu nome. Porque o meu nome, eu prezo o meu nome. Ok? Mas e que tal começar a prezar o nome de Deus também? Porque Deus tem um nome. E Ele fez para Ele um nome. Ele tomou para Ele um nome. Não é? Quando Ele se encontrou pela primeira vez com o homem, Ele disse qual era o nome dele. O Eu Sou, diz que o Eu Sou te enviou. Eu sou o Eu Sou. Não é? E naquela dispensação esse era o nome de Deus. Mais tarde, quando ele se encontrou com os judeus, neste tempo, ele disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. E o nome dele era Jesus Cristo. Certo? Ele tem um nome. Certo? Quando ele ascendeu ao céu, ele disse que continuaria a ter um nome. E esse nome seria o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Consolador. A Bíblia está cheia de nomes que Deus foi tomando, não é? Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi, o Redentor parente. A Bíblia está cheia de nomes. A resplendorosa estrela da manhã, Deus Conselheiro, Deus da paz, Rosa de Sarão, Lírio do Vale. É? Mas isso são características, identificações de um único Deus. Do mesmo Deus. Amém? Reparem, então, Apolo, um pregador batista, tendo um grande reavivamento, preparando um povo, não é, para se encontrar com Deus, mas nada de Espírito Santo.
Nada de revelação do Espírito Santo. Nada do que o Espírito Santo faria o povo sentir, produziria no meio do povo, transformaria a vida do povo, os aproximaria de Deus. Nada do Espírito Santo. Repare, mas essa não era a falha da palavra, essa não era a falha de Deus, essa não era a falha dos mensageiros de Deus. Estava escrito que depois do batismo nas águas para o arrependimento, eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Digam graças a Deus. Lemos: arrependei-vos e sede batizados e recebereis o batismo do Espírito Santo. Amém? Mensagem nas asas de uma pomba branca. O profeta de Deus diz: como eu poderia ir aqui e tomar cada um de vocês e batizá-los no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu pedia que tomassem atenção a este quote, a este parágrafo. Porquê? Porque o profeta faz aqui uma pequena... enfatiza aqui agora um determinado pormenor que para nós é importante também. Como eu poderia ir e tomar cada um de vocês e batizá-los no nome do Senhor Jesus Cristo? Até aqui está tudo certo, certo? Isso não ia remir os vossos pecados. É lá. Atenção, vamos ver isto com cuidado, porque parece que o profeta está aqui agora a acrescentar alguma coisa mais. E quando Deus envia um profeta a fazer isso, como o irmão usa muito esse termo, é luz que vem sobre o assunto. Amém. Não, eu não creio no batismo nas águas, no nome de Jesus Cristo, para a regeneração. Não é? Não basta a pessoa dizer: pronto, eu vou fazer a vontade ao pastor lá na minha igreja para ver se ele se cala. Eu vou dizer: ó pastor, olha, pronto, marque lá o batismo, eu vou-lhe fazer a vontade, vamos lá e tal, a gente faz lá isso, pronto, e você, olha, não me incomoda mais, não vem mais com pregações acerca disso, quando eu estou, que eu fico logo com as orelhas a arder, já sei que é para mim, vamos lá resolver isso. O profeta está a dizer: não é disso que se trata, não é isso que Deus está a requerer de si. Não é isso que o vai regenerar, ou seja, torná-lo no céu um filho novo, uma nova criatura. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo é a regeneração. Veja, não pelas águas, mas veja, eu podia batizar e batizar, mas você apenas desce um pecador seco e sai um pecador molhado. Ele fala: mudar isto, mudar aquilo. Não vou mudar nada. Mas pronto, ele vai se calar, eu vou ser batizado. Não é isso que Deus quer de ninguém. Amém. Deus quer que você seja uma pessoa nova, uma nova criatura, um verdadeiro filho ou filha de Deus. E isso não passa apenas pelas águas. Eu podia batizar e batizar, mas você apenas desce um pecador seco e vem um pecador molhado. Veja, até que se tenha completamente arrependido. Arrependei-vos e então sede batizados no nome de Jesus Cristo. Vê? E é aí que eu me diferencio como um movimento único. E repare, o que é que o profeta está a dizer? Há uma dominação tal e tal, há um espírito lá que é diferente do espírito que está em mim. Né? Quem era ele? O Elias da segunda vinda. O mensageiro da hora. Amém? Arrependei-vos. Não batizar para a regeneração, não. Eu creio que é o sangue que purifica, não a água. Vê? Arrependimento. E então ser batizado no nome de Jesus Cristo. Ou seja, quando a pessoa toma essa atitude, deve tomá-la consciente de que realmente as coisas velhas passaram, ela vai receber Jesus Cristo no seu coração, e quem está em Cristo é uma nova criatura. A Bíblia diz: as coisas velhas passaram, não é? Eu já falei ontem um pouquinho com o irmão vai ser batizado em nome de Jesus Cristo. Há coisas aí no seu discurso que têm que começar a mudar, e uma delas é que um redimido de Jesus Cristo não é mais um pecador. Amém. Certo? A Bíblia em Romanos 8:1 diz que não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. Onde é que eu vou buscar essa limpeza? Nós vamos já lá buscar.
Porque a Bíblia diz que quando somos batizados no nome dele, tomamos o nome dele e a cédula das ordenanças que era contra nós, ou seja, aquela lista que o acusador tem e está perante Deus a acusar de dia e de noite, Satanás, essa lista é tirada da mão e é tirada dos olhos de Deus. Porquê? Porque o sangue de Jesus Cristo acabou de limpar toda essa lista e ela ficou um papel branco. Certo? Toda a vida passada, toda a complicação passada, toda a atitude passada, todo o mau erro, todo o engano, foi fruto da presença de um espírito errado. Mas agora há a presença de um espírito certo. Amém? Pastor, mas então porquê o batismo das águas? O batismo das águas, a Bíblia diz que é o testemunho daquele que sentiu no seu coração essa transformação e ele quer dizer aos irmãos e irmãs: agora eu sou um de vós, eu me arrependi, eu tomei esse nome, fui batizado nesse nome, passei a fazer parte dessa família, eu sou um de vós. Amém. Obrigado. A Bíblia diz que é isso que significa o descer às águas, é apenas testemunhar exteriormente para a congregação, para a comunidade, de um acontecimento que o Espírito Santo já produziu dentro. Qual? O arrependimento. Levava uma vida de miséria. Eu era um miserável. Eu estava morto. Eu andava em trevas. Não é? Eu era morada de toda a sorte de espíritos, de toda a sorte de demónios, mas agora há um único Espírito que vive em mim, e esse é o Espírito do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu por mim, Ele me lavou com o seu sangue, eu estou limpo, eu sou uma nova criatura, eu já não sou um condenado, mas eu sou um predestinado, porque eu era condenado para a morte e agora eu fui predestinado para a vida eterna. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! Arrependimento, então, diz agora o profeta, é realmente o fundamento do batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, a pessoa vem não apenas para fazer, olha, eu vou fazer uma coisa que se faz na minha igreja, pronto, olha, já andei numa igreja que era assim, andei numa igreja que era assado, andei noutra igreja que era... Não, agora há um fundamento, olha, eu estou decidido a deixar Deus, porque enquanto eu tentei mudar de vida, eu não consegui, não é? Falo com qualquer fumador ou consumidor de tabaco, ou de droga, ou de vinho, ou do que quer que seja, e ele vai dizer: tenho feito tudo para acabar com isto e não consigo. Exatamente, na nossa vida era igual. Temos feito tudo para mudar de vida, não é? Pessoas têm feito tudo para mudar de vida, não têm conseguido. Deixe Deus fazer, dê uma oportunidade a Deus, renda-se a Deus o suficiente para Deus ver no seu coração esse desejo, essa fé. O profeta diz que é a única coisa que Deus quer ver no nosso coração, o desejo de. Então Deus pega nesse desejo e Deus faz a obra. Amém. Não é? Manifesta a Deus esse desejo de ser uma nova criatura, de viver uma nova vida. Então vai ver que aquilo que você nunca conseguiu fazer, nem chegar perto, é aquilo que Deus tem reservado para si. Dê uma oportunidade a Deus. Dê uma oportunidade a Deus. Como eu poderia fazer isso? Mas repare, presta a sua atenção. Agora deixe de enfatizar tanto a água, mas comece a enfatizar agora o Espírito, não é? O arrependimento. Ou seja, não basta ir à água, você tem que ir à água determinado a partir daquela altura, passar a viver uma nova vida. E a negar, ou pelo menos a manifestar perante Deus a sua indisponibilidade. Senhor, não estou disponível para continuar a viver debaixo do mesmo Espírito. Faça isso com Deus. Senhor, não estou disponível, não aceito, não é? Não aceito, não concordo. Eu vou me batizar porque realmente eu vou tomar esta atitude, ou eu faço esta oração porque realmente eu estou cansado de viver como tenho vivido até aqui. Eu quero viver uma nova vida. E me disseram, ouvi pregar, eu li, ouvi um profeta dizer que tu tens essa nova vida para lá. Mostra-me essa novidade de vida. E Deus vai fazê-lo. Sabe porquê? Porque Ele permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Amém. Amém?
Ele permanece fiel. Repare, é introduzido ou enfatizado como muito importante o reconhecimento de que a vida que vivíamos estava errada. E também, ao mesmo tempo, que há nos nossos corações o desejo de receber essa nova vida. E esse desejo de uma nova vida não é mais do que o atributo que está em nós de ser uma nova criatura. Quantos foram uma nova criatura? Quantos foram já transformados em novas criaturas? Certo? Veja, Colossenses capítulo 2. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e baixas subtilezas, palavras bonitas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora veja versículo 12. Sepultados com ele no batismo. Então é por isso que não basta uns pingos de água assim na cabeça, não é? Como os católicos fazem. Não, porque ninguém sepulta um corpo morto com meia dúzia de grãos de terra. Ele é bem lá deitado embaixo, ele é bem coberto, ele é bem cheio de algo por cima, ele fica completamente escondido porque ele foi sepultado. Está aí outra coisa que eu nunca tinha pensado, nunca tinha percebido. Certo? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Mas isto é passado. Então quer dizer, quando eu me batizei em nome de Jesus Cristo, eu ressuscitei pela fé? Então eu não vou ressuscitar mais tarde? A Bíblia está a dizer que eu já ressuscitei quando eu tomei essa atitude? É o que a Bíblia está a dizer. Ressuscitou pela fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ou seja, como diz o mensageiro, quando ele foi crucificado, eu fui crucificado com ele. Quando ele morreu, eu morri com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Amém? E hoje ele me tem na glória, porque a Bíblia diz que estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, comendo do maná de Deus. Amém. Amém? E mortos porquê? Ressuscitados porquê? Porque pelo batismo em nome de Jesus Cristo, nós morremos para o mundo, para as tradições do mundo, para os nomes do mundo, para os espíritos do mundo. E porque morremos, pela fé no poder de Deus, fomos ressuscitados, como diz a Escritura. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, o mesmo Espírito que o levantou a ele, levantar-vos-á a vós também. Digam graças a Deus. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E agora reparem, o que é que ele fez? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Ou seja, tudo o que nós cometemos que era contra a palavra de Deus, estava ali escrito. Mas quando nós nos rendemos a Deus, Deus pegou naquilo e disse: a partir de agora não tenho nem memória. Eu peguei nisso e lancei no mar do esquecimento. Não tenho nem memória daquilo que ao longo desse tempo todo fizestes contra mim. Amém? Batismo significa também sepultamento de alguém que está morto. Amém? E portanto, mortos em pecados, nós somos ressuscitados aos olhos de Deus. Mensagem é o nascer do sol. Agora, parágrafo 207. Você podia ser enterrado muitas vezes no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas até que essa semente seja vida, veja, não vai vivificá-la. Não. As águas batismais são como o orvalho que caiu do céu.
pode cair sobre a semente, mas não, se não há vida ali, não pode viver. Mas se esse verdadeiro batismo das águas da morte, para si mesmo, morrer para si mesmo, não é? Para os seus vícios, para os seus desejos, para os seus pensamentos, para o seu raciocínio. Paulo disse, agora a vida que eu vivo na carne, já não sou eu que a vivo, mas Cristo vive em mim. Certo? Portanto, eu tinha-se negado a Ele mesmo. Não é? Eu já não faço a minha vontade. A vida que eu vivo na carne, já a vivo sujeito à vontade de Deus. Pastor, isso é muito difícil. É nada, irmão. É um prazer. Experimente. Não é? Experimente. É como o mel. Não é? No princípio parece, isso vai ficar tudo pegajoso. Agora, passe lá a língua e vai ver como tem um sabor diferente. Amém? Se você estiver pronto a morrer para tudo o que já lhe foi ensinado pelos credos e denominações que são contrários à palavra, e você viverá como um filho ou filha de Deus, e é a palavra, não, e é sério no seu coração, observe o que esse batismo na água lhe vai fazer esta manhã, ou esta tarde. Amém? Se realmente você vem num bom espírito, se realmente você está determinado a tomar para si a orientação de Deus, o Espírito de Deus, não interessa o que eu fiz até agora, o que eu pensava que era certo, como é que eu achava que devia ser, agora vai ser como Deus me guiar a fazer, como Deus me revelar a fazer. Então venha nesse Espírito, deixe para trás a doutrina da sua mãezinha, ou a doutrina da igreja onde você andou até agora, e renda-se à doutrina séria, verdadeira de Deus, e batize-se nesse Espírito. Né? Nessa condição, e então vai ver o que é que Deus vai começar a fazer a partir desse batismo. Né? Amém? Amém. Arrependei-vos cada um de vós e sede batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos erros, do vosso pecado, e recebereis o molho, a oferta movida, recebereis a dinâmica, o Espírito Santo, porque a promessa é para vós e todos eles será para todas as gerações. É outra das questões a que as pessoas parece que dão pouca importância, mas está lá escrito. A promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe, ou seja, aparentados, sejam eles quais forem, amigos, amados. Lembrem-se, Deus disse ao profeta que porque tu amas a Deus, Deus te dará todos quantos na terra tu amaste ou te amaram a ti. Quer promessa maior do que essa? Quer promessa maior que essa? Mas fulano, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, estão perdidos. Estão perdidos? Não. Deus disse ao profeta que não era bem assim. Ama a Deus de todo o teu coração. Né? Ama a Deus com amor divino. E Deus tem uma recompensa para ti. Amém. Né? O que é que a profecia lá em francês lhe disse? Porquanto tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção dos céus está reservada para ti. É uma escolha. No fundo, passa por uma escolha pessoal também. Não é? No fundo, passa por aí. E repare, mas isso foi porque o profeta agora disse, não, está escrito Atos 2:38. Arrependei-vos, sendo cada um de vós batizados em nome de Jesus Cristo. Nós não tínhamos aqui. Amém. Deixa ver. Não está o versículo 39. Mas quer abrir comigo? Ora, abra aí. Abra aí então em Atos 2:39. Repare, leia com atenção. Leia com atenção. A promessa vos diz respeito. A promessa de quê? De receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. A promessa vos diz respeito a vós,
a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, reparem, quando assumimos a responsabilidade de ser batizados em nome de Jesus Cristo, estamos também a assumir uma outra responsabilidade para com os nossos filhos, para com o marido, com a esposa, com o vizinho, com aqueles que nós amamos, que gostávamos de ver salvos. Estamos a assumir com Deus um pacto que passa por aí também. E nós ouvimos as pessoas dizer com tanta frequência e com sinceridade, eu tanto gostava de ajudar aquela pessoa. Ok? Tinha aí uma oportunidade. Eu tanto gostava de poder fazer alguma coisa. E eu até já fui e perguntei-lhe, olha, o que é que eu posso fazer? E ele disse, nada, não preciso de nada, está tudo bem, eu tenho tudo. Claro, ela está tanto errada quanto você estava, tão cega quanto você estava, não precisa de mais nada. Como dizes, olha o espírito de Laodiceia, como dizes, rico sou, enriquecido estou, de nada tenho falta e não vês. Ou seja, aos teus olhos és rico, enriquecido, de nada tens falta e não vês. Aos olhos de Deus és miserável, cego, pobre e nu. Esse é o espírito que opera daquela porta para fora. E não vês que a visão de Deus é outra, completamente diferente da tua. Rico, enriquecido, de nada tenho falta, e não vês que és miserável e cego e pobre e nu. Aconselho-te que de mim compres colírio e unjas os teus olhos. Digam graças a Deus. O que promove então essa dinâmica? 1 Coríntios 12. E eu preciso de acabar. A Bíblia diz, todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. E em Efésios 4, a Bíblia diz que há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, esse Espírito, em nome de Jesus Cristo, que depois promove o batismo do Espírito Santo, é o que promove a Igreja de Jesus Cristo, o corpo dos santos, o corpo místico de Jesus Cristo, onde o profeta dizia muitas vezes, você não se junta, não se une, mas nasce lá. Amém? Quem é este Melquisedeque? Olhe, quando este corpo recebe o Espírito de Deus, a vida imortal dentro de si, lança este corpo em sujeição a Deus. Aleluia. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, não pode pecar. Romanos 8:1. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí tem, veja, isso lança o seu corpo em sujeição. Você não tem que dizer, se eu pudesse deixar de beber, se eu pudesse. Entra em Cristo e está tudo terminado. Veja, porque o seu corpo está sujeito ao Espírito. E o Espírito está com letra maiúscula, ou seja, está sujeito ao Espírito de Deus. O seu líder, o seu guia, é a partir dessa altura o Espírito Santo de Deus. Digam graças a Deus. Não está mais sujeito às coisas do mundo. Estão mortas. Estão mortas. Os seus pecados são enterrados no batismo. E você é uma nova criação em Cristo. E o seu corpo, tornando-se sujeito ao Espírito, tenta viver um tipo de vida correto. Aquilo que sempre dissemos, mas eu não tenho conseguido, de repente passamos a conseguir. Digam graças a Deus. Amém? O futuro lar. Agora, a primeira etapa é o arrependimento para com Deus.
E então, segue-se, depois disso, é o batismo na água. Batismo na água. Arrependei-vos e sede batizados no nome de Jesus Cristo. Vê? O batismo na água segue-se mostrando que o arrependimento foi verdadeiro. Ou para remir os nossos pecados do passado. Remir significa torná-los como que nunca tivessem acontecido. Torná-los sem existência. Na mente de Deus, aos olhos de Deus. Agora, isso não tem nada a ver com o pecado futuro. Apenas redime. Arrependei-vos e sede batizados no nome de Jesus Cristo. Para quê? Remissão. Remover o pecado do passado. Não tem nada a ver com o futuro. O seu pecado apenas foi cortado. O que fez? Parágrafo 70. Então, a seguir, vem o batismo do fogo. E Espírito Santo, não foi isso que João Batista tinha dito no princípio? Não é? Repare, o mesmo Espírito de Elias só pode continuar a ministrar a mesma orientação, porque é o mesmo Espírito. É o Espírito de Deus. Amém? A seguir vem o batismo do fogo e Espírito Santo, para que Deus possa habitar em nós. E o fogo de Deus purifica o nosso coração do pecado e coloca o Espírito Santo no interior. Amém? Então, nós produzimos a mesma vida com letra maiúscula que isto produziu, porque isso está em nós. Ou seja, o que Deus tem produzido nos santos, começa a produzir também em si, porque é o mesmo Espírito. Amém? E para terminar, a forma como isso foi feito, ou como isso é feito, o profeta nos descreve novamente na mensagem o nascer do sol. Agora, quem é este filho do homem? Não é? Profeta. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E todo o ensinamento que temos e confirmação da palavra de Deus, pela palavra de Deus, por sinais, por maravilhas, vemos hoje que no livro de Lucas, aqui, acabamos de citar, Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem. Amém? Os dias que estamos a viver são esses dias da manifestação do Filho do Homem. Crê nisso? Diga graças a Deus. E Malaquias 4 e as diferentes escrituras que conhecemos, que essa palavra é novamente movida sobre o povo. Que as tradições inúteis do homem estão mortas. E o Filho de Deus está vivo novamente com o batismo do Espírito Santo entre nós e está a dar-nos vida. Amém? Ou seja, vivemos o dia da manifestação do Filho do Homem, da manifestação do Filho de Deus, e que é o quê? O próprio Cristo hoje voltando a viver em carne humana. Não no Jesus de Nazaré, mas hoje nos crentes do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória ao nome do Senhor. Oh, maravilhoso Deus que nós servimos. Amém? Vamos então agradecer a Deus pelo serviço, pela palavra e nos preparar. E eu pedia que a igreja fosse testemunha, amém? Do batismo nas águas do irmão Edson. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, somos um povo privilegiado, Senhor, por nos ser reveladas todas estas coisas que têm estado escondidas ao longo dos tempos. Senhor, a própria Escritura diz que muitos justos e santos que foram antes de nós gostariam de ter ouvido e visto aquilo que nós hoje vemos e ouvimos. E sabemos também, Senhor, pelo que a Bíblia diz em Hebreus, que eles esperam, apesar de serem homens justos e santos, eles esperam por nós. Eles esperam pela glorificação da noiva, para que o corpo fique completo. Senhor, isso é a nossa responsabilidade nestes dias. Mas nós sabemos, Senhor, que essa obra não é nossa. A nossa responsabilidade não é em fazer a obra, mas é em aceitar aquele que faz a obra. Por isso, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude agora, Senhor, a viver debaixo da luz destes dias. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para tudo aquilo que temos ouvido e lido e que o nosso coração diz amém e que a Escritura prova que é a verdade.
E, Senhor, pedimos que essa obra seja feita também nesse irmão, Edson Afonso, que, Senhor, teve a coragem de se levantar e tomar a decisão de escolher o teu lado. Senhor, recompensa-o agora. E quando ele descer às águas, Pai, que ele possa verdadeiramente ser um homem arrependido, negando o seu passado e fazendo-o pela fé no futuro que tu lhe tens reservado. E, Senhor, que esse futuro seja vindicado já desde agora e possa materializar-se, Senhor, na transformação da sua vida, do seu coração, e possa, Senhor, atingir também aqueles que o amam e aqueles que ele ama. Abençoa, Pai. Te agradecemos por nos dares o privilégio de sermos testemunhas de mais uma vida que se rende a Ti. O Teu nome seja em tudo glorificado. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Eu pedi então que a música vá tocando e cantando um coro enquanto o irmão Edson e eu nos preparamos, e então depois passaremos ali às águas do batismo. Amém? Que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? O irmão crê nisto? Amém. Agora, irmão, perante testemunhas, e a principal é Jesus Cristo que está aqui. Amém. Eu quero perguntar ao irmão se o irmão está consciente do ato que vamos praticar. Da responsabilidade que o irmão está a assumir, mais do que perante a Igreja, perante o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. O irmão está consciente disso. Sim, sim. Eu quero perguntar ao irmão se o irmão está aqui de livre vontade ou se o irmão está aqui obrigado por alguma razão. Não, livre vontade. O irmão permanece nessa vontade de querer ser batizado em nome de Jesus Permanece Cristo. nessa vontade de querer ser Ok, batizado. então nós vamos entrar na água, não é descer a água, agora é entrar na água e, de acordo com as nossas capacidades físicas, eu depois vou pedir ao irmão que se sente, não é? E eu depois o mergulharei, amém? Amém. Peço-lhe também que quando o mergulhar não respire, Ok. não é? E agarre-se ao meu braço que eu vou salvá-lo cá para cima, amém? Amém? Ok, vamos entrar. Está melhor que a neve ontem, garanto. Amém? Amém. O irmão é homem para se sentar agora? Sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Amém? Então, irmão Edson. O irmão mantém o seu compromisso com Deus, o seu desejo de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mantenha o meu desejo. Então, como ministro do Evangelho de Cristo. Amém? E pela fé e na base da sua declaração, o irmão segura a minha mão, por favor. Como ministro do Evangelho de Cristo, irmão Edson Afonso, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Amém. Deus abençoe. O irmão vai se arranjar e depois nós vamos ao altar ao lado. Eu trouxe para ali.